Olá, tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma revisãozinha aí para sanar algumas dúvidas, para tentar ajudar, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Falando do primeiro exemplo aqui, o primeiro exercício, como você achar melhor. Deixa eu ver aqui a caneta, deixa eu aumentar a espessura. Beleza. Então, vamos lá. Ó, uma bola de boliche recebeu uma força constante de 20 newtons. Então, ó, tá aqui a nossa força. 20 newtons. Com o mesmo sentido e a mesma direção da força. Então preste atenção. Vamos supor que está aqui o nosso objeto. Ó. Né? Vamos supor que a gente orientou ele para cá. Então esse é o nosso sentido positivo, certo? Então ele está falando que está recebendo uma outra força que vai impulsionar esse corpo, certo? Então está recebendo uma outra força aqui, está empurrando esse corpinho para frente, beleza? Então ele está impulsionando, não é isso? Tá. Com o mesmo sentido e mesma direção da força. Então tá certinho, ó. Em um intervalo de tempo, ó, ele deu um intervalo de tempo pra gente, ΔT, 3 segundos. Então vamos trabalhar agora. Preste atenção. Ó, você concorda que isso aqui é uma força, né, que está indo para lá, certo? E a gente vai colocar uma segunda força, ok? Então, ó, pelo teorema do impulso aqui, ó, a gente tem impulso igual a força vezes o intervalo de tempo, certinho? Então, ó, a gente já consegue calcular o impulso que essa força está dando no objeto. Então, impulso, a força ele disse que é de 20 newtons, né, vezes ΔT, que é 3 sobre 10, né, segundos. Que 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Vamos dar a corzinha aqui. Vamos cortar esse 0 com esse 0. Então, o impulso, ó, 2 vezes 3, 6 newtons por segundo. E já está no sistema internacional, certo? Que o impulso ele é dado no sistema internacional por newtons por segundo, ok? Então vamos lá. Segundo exemplo aqui, ó, segundo exercício para a gente verificar. Fechou? Espera que eu passei direto. Um corpo qualquer, sobre um corpo qualquer são aplicadas duas forças, né? Então, peraí. Tem duas forças, F1 e F2. Sabe-se que F1 vale 3 newtons no sentido horizontal. F2 vale 4 newtons no sentido vertical. Então vamos produzir um desenho a partir disso aí. Ok? Está aqui o nosso corpinho. E sobre ele estão agindo duas forças. Uma no sentido horizontal e uma no sentido vertical. Ok? Eu poderia colocar daqui para lá, mas eu estou obedecendo o sentido que ele colocou para mim, tá? Preste atenção. Se eu tenho duas forças e a força é uma grandeza vetorial, ó, vou chamar aqui, ó, de F, né? E ela é vetorial, sim ou não? E aqui também é F, F1 e F2, que é a força. Ela também é vetorial. Isso quer dizer que aqui tem que ter um cálculo vetorial. Não é mais um cálculo algébrico simples, ok? Então, eu vou ter que calcular uma força resultante. Porque, ó, eu vou ter basicamente isso aqui, ó, um para o alto, não é isso? Que é de 4 newtons. Olha lá. Sul-norte, né? Sul-norte. Então, ó, ele está para cá, o vetorzinho, certo? Que é 4 newtons. E tem uma no sentido horizontal, oeste-leste. 3 newtons. Isso quer dizer que eu vou ter uma força resultante agora, ó. Uma resultante. Vai ter que partir, né? Uma resultantezinha. Como esse triângulo é um triângulo 3, 4, 5, né? Pelo teorema de Pitágoras, a gente vê que é 5. Mas, se você não enxergou, chama onde está o 5 de x, eleva ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada de 9 mais 16, que dá 25, e a raiz de 25 é 5. 5 newtons, a nossa força resultante, tá vendo? Esse x aqui, ó, é a nossa força resultante, beleza? Então, vamos lá.
Qual será o impulso? Opa, então ele está tratando de impulso. A gente tem que usar o teorema do impulso que a gente acabou de ver, certo? Então, ó, teorema do impulso é I igual a força vezes o deslocamento, o tempo, né? Então, ó, a força que a gente vai usar aqui, ó, é a força resultante. Nesse caso, é a força resultante. E a gente já calculou. Se a gente já calculou, basta a gente substituir. I igual 5N, né? Que está em newtons. Vamos ver o ΔT. Qual o espaço de tempo? Intervalo de tempo 5 segundos, certo? 5 segundos. Aqui eu acho que tinha que ser 0,5, né? Ó, resultante, corpo, sabendo que duas forças. Eu botei aqui 5 segundos, então vamos, 5 segundos, tá? Então, ó, I igual a 25 newtons por segundo. Beleza? Então, já foi. Observa agora essa questãozinha aqui, ó. Essa é bem tranquilinha. Ele está pedindo pra gente calcular aqui, ó, o impulso, não é isso, ó? A força apresentada no gráfico em função do tempo é aplicada a um móvel em linha reta a partir do repouso. Então, ó, mesmo exemplo lá de cima. Tem um móvel, está aplicando a força nele, né? Primeiro exemplo. Determine o impulso, ó, impulso da força em 20 segundos, tá? Então, ó, vamos calcular a área que está sobre o 20 segundos, ó, o 20 segundos onde está. Isso quer dizer que agora a gente tem a área de um trapézio, certo? Então, vamos lá. Pintei mais ou menos a área do trapézio e vamos ver. Ó, aqui em cima, ó, ele está batendo nesse ponto. E esse ponto é o 15. Então, de 0 até 15, a gente tem 15, certo? Aqui, ó, tem 10. Então, é a nossa altura, 10. E aqui embaixo, ó, a gente tem 20, certo? Então, é só calcular a área do trapézio, porque a área do trapézio ela é proporcional ao impulso. Lembra disso? Então, vamos lá. A área do nosso trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A gente fazendo essa continha aí, chega em 175, ok? 175. Beleza? Então, vamos para mais um. Número 4. Desculpa que eu tô um pouquinho resfriado. Ó, deixa eu baixar um pouquinho. Durante a partida de futebol, Gabigol chuta a bola de massa 400 gramas. Então, ó, tem uma bola aqui que vai ser chutada. Tá aqui a nossa bola. E ela tem massa de 400 gramas. Tá? Vamos converter logo isso aqui para quilo. Vai ficar 0,4 kg, certo? Beleza. Com velocidade modular, então ele deu a velocidade pra gente, ó, 20. Beleza? Num dado instante de tempo. Com base no texto, podemos afirmar que a quantidade de movimento será. Então, ó, preste atenção. Ele deu a bola pra gente e que é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Deixa eu botar só aqui, né? Senão vai ficar. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Deixa eu ajeitar aqui que ficou igual no F isso. Massa vezes velocidade. Agora é só a gente substituir os valores. A quantidade de movimento que ele quer. Massa, 0,4 ou 4 sobre 10. Velocidade, 20. Corta e corta. 2 vezes 4, 8 newtons por segundo e já está no SI. Ok? Então, vamos lá. Opa, newtons não. Aqui é quilograma, né? Aqui é massa, desculpa. E velocidade não está por segundo. Eu estou lá no impulso, ó. Quilogramas, massa por segundo. Certo? Agora sim, está no SI. Ó, um corpo de massa igual a 1 kg. Ele deu a massa pra gente, 1 kg. Apresenta em um dado instante
velocidade de 5 metros por segundo. Beleza? Então, ele deu uma velocidadezinha no instante tal. Tá? Quando passa a atuar sobre ele uma força de intensidade... aqui, ó, tá vendo? Ó, um impulso, ó, de 5 newtons. Na mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Durante, ó, 4 segundos. Determine o valor da velocidade do corpo ao final de 4 segundos. 4 segundos, certinho? Vamos trabalhar agora, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele está falando de impulso. É isso? Impulso é a força pelo deslocamento do tempo, né? Pela variação do tempo. Só que, aí, ó, ele me deu algumas coisas um pouquinho diferentes. Vamos anotar aqui para a gente poder ver. Ele me deu uma variação da quantidade de movimento e me deu também um ΔV, a variação, né, da velocidade. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a massa vezes a velocidade. Aqui é a variação da velocidade, porque eu estou variando, não é isso? E aqui, ó, a gente tem ΔV, velocidade final pela inicial, não é isso? Então, ó, a gente vai ter que trabalhar aqui, ó, a massa pela velocidade final menos a massa pela velocidade inicial. E aí a gente começa a fazer o nosso exercício, ok? Então, vamos lá. Porque se você reparar, ó, um corpo de massa igual a 1 apresenta num dado instante, tá vendo? Ó? Em um dado instante. Velocidade de 5 metros por segundo. Quando passa a atuar sobre ele uma força de intensidade. Então, ó, atua uma força de 5, na mesma direção e sentido da velocidade, durante, ó, um intervalo de tempo, 4 segundos. Determina o valor da velocidade. Olha o que ele quer. Velocidade do corpo ao final de 4 segundos. Então, ele está trabalhando vários conceitos numa mesma questão. Mas a questão é de impulso. Só que nesse caso, o nosso impulso ele vai ser igual ao nosso ΔV, que é a nossa variação, ó, da massa pela velocidade. Tá vendo? Tá? Então, ó, o impulso, a gente já sabe quem é. É F vezes ΔT, certo? O ΔV, a gente também já sabe quem é. M vezes V menos M vezes velocidade inicial, certinho? Agora vamos substituir, tá? Tudo que ele deu pra gente. A força é de 5 newtons, que ele falou, certo? O tempo é de 4 segundos, que ele quer, ok? Vamos lá. Agora, a massa inicial que ele deu pra gente é 1. É isso? A massa final. E a massa é única, né? A velocidade final, ele não deu. A massa é a mesma e a velocidade inicial ele deu pra gente. É 5, né? 5 metros por segundo. Isso. Então, substituímos. Tá? Vamos lá. 5 vezes 4 deu 20. 1 vezes V deu V. Menos 5. Vou passar o 5 para lá somando. Então, a velocidade vai ficar igual a 25 metros por segundo. Ok? Então, vamos para mais uma. Vamos lá. Ó, imagine um projétil de 20 gramas. Então, tem um projétil aqui, ó, de 20 gramas. Tá aqui. A massa dele é 20 gramas, né? Então, tá aqui, ó. Certo? Que sai de uma espingarda. Opa, então eu tenho aqui, ó, um conjunto, tá vendo? Eu tenho uma espingarda de onde partiu o meu projétil. Certo? Preste atenção que eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Vê se você consegue entender. Ó, no instante inicial, isso aqui é um conjunto. É a espingarda mais o projétil. Eu vou chamar de conjunto. Ok? Porque você concorda que no instante inicial o projétil está lá dentro em repouso. Então, ó, no instante inicial, o conjunto todo ele está parado, né? Ele está paradinho, ou seja, está em repouso. Tranquilo? Então, esse sistema a gente vai ter que trabalhar uma quantidade de movimento, tá? Então, ó, quantidade de movimento, massa e velocidade é o que a gente vai trabalhar aqui. Ok? Agora preste atenção.
Quando a espingarda dispara, né, o projétil está vindo para frente, não está? Então, em regra, para cá a gente arbitra como positivo. Só que existe uma coisa chamada coice. Ou seja, quando a arma dispara, ela lança o projétil para frente, mas ela recua um certo pedacinho. Logo, esse movimento é retrógrado. Ó. O movimento aqui é positivo, ó, ele está a favor da trajetória, mesmo sentido, mesma direção, então a velocidade é maior do que zero, progressivo. Aqui ó, o movimento está ao contrário da trajetória, então a velocidade é menor do que zero, porque ele é retrógrado, certo? Deixa eu mudar a cor da caneta agora. Vamos lá, então a primeira parte é isso que a gente precisava entender. Agora, a segunda parte, isso aqui é primeiro, depois do disparo. Então, ó, a segunda parte é após o disparo. Após o disparo, tem o que eu expliquei para você que a gente chama de coice. Né? E o que é o coice? A arma vai para trás e o projétil vai para frente. É isso aqui, ó. Então o que aconteceu? O nosso conjunto ele começou a movimentar. Aqui, ó, houve um movimento. Certo? O movimento da espingarda para trás e o movimento do projétil para frente. Ok? Então, vamos lá. Aí deixa eu ler agora para ver o que ele quer. Tá? Da espingarda, 5 kg, né? Aqui, deixa eu anotar aqui. 5 kg. Com velocidade, qual a velocidade? 500 metros por segundo. Qual seria a velocidade do recuo? Opa, ele quer isso aqui, ó. O recuo da espingarda, quando ele vai para trás. Então, ó, vamos anotar aqui, ó, o que ele quer. Ele quer isso aqui, ó. A arma indo para trás. É isso que ele quer. O movimento retrógrado, certo? Agora vamos começar a trabalhar a quantidade de movimento. Presta atenção que aqui eu tenho um movimento que eu vou chamar de movimento zero, que é o movimento inicial. E aqui eu tenho um movimento que eu vou chamar de movimento final. Os dois eu tenho que trabalhar a quantidade de movimento. Em questões desse tipo, o que a gente vai fazer? A quantidade de movimento inicial, né, vai ser igual à quantidade de movimento final. Sempre assim. Então, eu vou botar Q final é igual ao Q inicial. Sempre. Sempre que for questão desse tipo, a gente vai usar essa regrinha. Ok? Então, vamos lá. Só que preste atenção. O Q final é o da bala, tá vendo? Porque ela está saindo. Então, ó, o Q final, eu vou dizer que é o Q do projétil. É o Q do projétil. Beleza? E como é que é o Q do projétil? É a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. O Q inicial, logo, tem que ser o Q da arma, não é isso? Então, vamos lá. O Q da espingarda. Q da espingarda vai ser igual a massa da espingarda vezes a velocidade da espingarda. Ok? E agora a gente vai fazer tudinho que a gente precisava. Então, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Tá? Aí entendo o seguinte, que eu posso passar um para cá e igualar isso a zero, né? Por exemplo, ó, o Q final menos o Q inicial igual a zero, tá vendo? Eu mudei esse cara de lado, ou eu trabalho os dois aqui e depois eu faço só a conta. Aí fica a seu critério, tá? Vamos fazer assim, ó. Pode fazer assim, não pode? Então, vamos lá. Mas você, se você fez assim também, não tem problema. Ok? Vamos pegar as velocidades. Ó, 20 vezes 10 elevado na menos 3 vezes 500. Né? Que é a velocidade. Tá. Vamos lá. Agora, ó. 5 quilogramas, é isso? Vezes, aí eu não tenho o V, aí eu vou deixar aqui, ó, que é o V da espingarda que eu quero achar, que é o que a pergunta aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, a velocidade da espingarda lá no finalzinho, tá? Aqui, ó, eu já vou transformar em notação científica, né? Tá em notação científica, eu já vou transformar para decimal. Então aqui vai ficar, ó, 2 sobre 100, certo? Aqui é 500, né? Botei 50. Vezes 500 é igual a 5 velocidade da espingarda. Agora, preste atenção na conta. Aqui eu vou cortar 0 com 0.
Aqui 0 com 0. Ficou 2 vezes 5. Aqui eu tenho uma multiplicação por 5 também. Quando eu passar esse 5 para cá, ele vai dividir. Então, ó, eu posso cortar. Isso quer dizer que a velocidade da espingarda, é isso? É 2 metros por segundo. Ok? Então achamos a velocidade da espingarda. Ok? Então, mais pra frente a gente grava um outro videozinho. Um abraço.